Aleluia. Aleluia. É forte. Oh, maravilha. Oh, aleluia. Observamos, irmãos, aleluia, o texto que o pastor Isaías passou para mim, irmãos. Aleluia. Texto bíblico sagrado. Observamos, irmãos, aqui a palavra de Deus dizendo: Deus chama Elias e vai dizer para ele: levante-te e vai a Sarepta, porque lá eu já ordenei uma mulher para que cuide de ti e mora lá. Observamos, pastor, nos dias atuais que nós estamos vivendo, aleluia, existem alguns obreiros recebendo uma missão dessa. A hora que chegou na porta daquela cidade, olhou aquela mulher catando o graveto, ia falar assim: Deus errou. Deus errou. Eita glória. Ela não está comprando bujão de gás, está catando graveto, está pior do que eu. É forte. Ela não pode cuidar de mim, não. Meu Deus. Se fosse nos tempos que nós estamos vivendo, o negócio seria estreito. Nós vamos observar, irmãos, aleluia, que o varão ele falou a respeito do, aleluia, Lucas 7, versículo 11. Aquela mulher saindo para enterrar o seu filho na porta da cidade, aleluia, Jesus vinha. E quando Jesus vinha chegando, aleluia, louvado seja Deus, já ia uma comitiva levar o menino para enterrar, mas vinha outra com o Senhor. Aleluia, aquele que estava com o Senhor certamente estava alegre, mas quem estava levando o menino para enterrar com a mulher, alguns estavam sorrindo porque recebia, mas tinha alguns que estavam compadecendo com a situação dela. Da glória. Aleluia. Nós vamos observar agora que Jesus vai dizer para ele: vai, levanta e vai. Esse levanta e vai é interessante, aleluia. Deus, aleluia, para falar com o homem e com a mulher, ele não fala com o homem de qualquer jeito, deitado, sentado, prostrado, não. Ele manda levantar, levanta e vai. Levanta e vai. Levanta e vai. Saulo vinha marchando para matar o povo. Saulo vinha em cima do cavalo com ordem para prender o povo. Mas quando ele encontrou com Jesus no resplendor de luz no caminho de Damasco, a Bíblia diz que Saulo caiu por terra. Pergunta assim: por que, pastor? Porque o resplendor de luz do céu encontrou com ele. Caiu por terra. A Bíblia diz que ele caiu por terra. Aleluia. Depois que ele caiu por terra, Deus falou com ele. Pergunta: por que depois, pastor? Primeiro, o resplendor de luz falou assim: eu vou acabar com a arrogância dele. Ele está certo. Ele está enxergando demais, mas na verdade ele cego. Caiu por terra. A voz vem e fala com ele: Saulo, Saulo. Aí ele vai dizer: quem é, Senhor? Ele já entendeu que tinha alguém acima dele. Porque ele vai dizer assim: quem é, Senhor? Jesus se apresenta: sou eu, Jesus, a quem você persegue. Porque quem persegue, aleluia, o servo do Senhor persegue o próprio Senhor. Quem persegue a igreja de Cristo está perseguindo o próprio Cristo. Meu Deus. Aí Jesus fala com ele a mesma coisa que Deus falou com Elias: levanta-te. Jesus fala com Saulo: levanta-te. Ele caiu. Levanta-te. Só manda levantar quem está caído. Levanta-te. É a ordem. Levantou. Aí Jesus fala para ele: agora você vai à rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas, porque lá você vai ouvir a mensagem e o que convém você fazer. A partir de hoje você está debaixo da minha ordem. Eita glória. Aquilo que lhe apraz. Deus fala para ele: vai. Ele levanta e vai. Aleluia. E quando ele chega, irmãos, aleluia, na porta da cidade, ele vai encontrar uma mulher catando graveto. E quando ele encontra essa mulher catando graveto, irmãos, aleluia, interessante que ele olhando aquela mulher catando graveto, meu pastor, ele vai dizer para ela assim: mulher, tem um pouco de água. Eita glória. Uma botija para que eu beba. Irmãos, essa comparação, ela me parece muito com a comparação que Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 4. Que Jesus andando a ele tinha que passar por ali. E ele senta na beira de um poço. E ele chega na beira da fonte e vai chegar uma mulher samaritana perto dele. E quando a mulher chega, ele vai dizer assim: mulher, deve te beber, mulher.
Eita glória. Ela vai dizer, mas como pode? O samaritano comunica com os judeus, tu me pedes de beber. E Jesus vai dizer, se tu soubesse o dom de Deus e tu te pede água, porque se eu te der, nunca mais você volta aqui para tirar água. Porque a água que eu te der é te voltar. Jornará para a vida eterna. Essa que você tira aqui, sim, você vai voltar e vai tirar. Mas a que eu te der, não. Elias vai dizer, dá-me água, mulher. E quando Elias vai dizer, dá-me água, mulher. A mulher vai dizer. Ela sai. Mulher, dê-me água. Chamou, não chamou? Ela sai. Pergunta, sai para onde, pastor? Mas por que sai, pastor? Porque ela recebeu uma ordem, meu nome. Dá-me água. Ou traga uma vasilha com água para que eu beba. Ela saiu para buscar água. Aí Elias chamou ela de novo, pastor. Mulher, traga para mim um pedaço de pão. Na mão. Tá Para glória. que eu coma. E quando ele vai dizer, traga um pedacinho de pão, a mulher deve ter pensado assim, agora ela lascou tudo. Aí ela não aguentou, ela relatou para ele. Na minha casa não tem nada. Só tem um pouquinho de azeite na botija. E um pouquinho de farinha na panela. É É só forte. a conta de eu fazer. Aleluia. Meu filho comer. Meu E Deus. depois morremos. Irmãos, quando ela vai dizer, é o bastante para eu comer hoje, meu filho, e nos alimentar só hoje. E morrer. Elias vai dar uma palavra de ânimo para ela, pastor. Pergunta assim, que palavra, pastor? Pergunta assim, que palavra, pastor? Não temos. Não tenha medo. É forte. E quando ele vai dizer assim, não tenha medo, faça para mim primeiro. Faça para mim primeiro. É mistério. Faça para mim primeiro. Olha para esse irmão do seu lado e fala assim, você tem feito para Deus primeiro ou para você? Fala para ele, você tem feito para Deus primeiro ou para você? A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça dele. E as demais coisas não serão acrescentadas. Elias está dizendo, não tema, mulher, mas faça para mim primeiro. Se fizer para mim primeiro, o azeite não vai voltar na botija. E a farinha não vai voltar na panela. Mas primeiro nós temos que estar debaixo da autoridade do nosso Deus. Eita! É o que está acontecendo nos dias atuais, pastor, que nós queremos fazer para nós primeiro. Primeiro eu faço para mim. Deus é depois. Deus não Aleluia. precisa não. Esse Elias sai de lá, esse Elias o desmita, ele sai de lá para vir pedir para eu fazer para ele primeiro. Quem é ele? Muitas vezes acontece isso, quem é ele? Quem é ele? Ele não sabe da minha situação. Eu estou numa situação difícil. Eita glória. Imagina se a mulher olha para ele. Coisa linda, Jesus. Você está ficando doido, rapaz. Está doido, rapaz. Maravilha, Jesus. Eu estou a ponto de morrer de fome. Aí eu comer hoje mais o meu filho. A mulher certamente, irmãos, aleluia. A hora que ela declara para Elias, aleluia. Certamente ela estava preocupada, aleluia. Era uma viúva, você não tinha mais um marido para tratar dela e do filho, não. Ela estava preocupada, se eu morrer primeiro, quem vai tratar do meu filho? Ou se o meu filho, como é que eu vou fazer? Eita Tem glória. muita semelhança. A viúva já ia para enterrar o filho, o único filho. Jesus olhou para ela, moveu-se de íntima compaixão. E quando ele vai mover de íntima compaixão, aleluia, ele toca no esquife. E quando ele tocou no esquife, pergunta assim, aí pastor, mas o que tem a ver tocar no esquife, pastor? Quem levava o esquife parou, pastor. Jesus mandou alguém parar. Ele tocou no esquife. Ele tocou. A Bíblia diz que os que levavam pararam. É mistério.
Ele olhou para a mulher, então uma grande semelhança. Ele olha para a mulher, e quando ele olha para a mulher, ele vai dizer assim: mulher, não chora. A glória. A Como glória. chora? Viúvo. Eita, Já vai glória. enterrar o seu único filho. Estéreo. Os seus projetos, os seus planos. Os sonhos. Imagina a mulher fazendo um plano. Ô Vitor. Imagina a mulher fazendo um plano. Esse menino aqui vai cuidar de mim. Meu Não Deus. tem marido mais. Aí Jesus olha para ela, compadece dela de íntima compaixão, vai dizer: mulher, não chora. Aleluia. General de batalha. Não chora. Remanto de Cantarabaçúbia. Só vai falar para não chorar quem entende de choro e de dor. Terra. Aleluia, porque Jesus, irmãos, aleluia, ele sabia o que ele estava dizendo para aquela mulher: não chora. Não chora. Coisa linda. Você está vendo Aleluia. uma mulher dizendo para Jesus: você não Maravilha. sabe a minha situação, você não sabe a minha dor. Como é que está dizendo não chora? Elias falou para a mulher: não temas, não tenha medo, faça primeiro para mim e traga para que eu coma, depois faça para ti teus filhos. Maravilha, Deus. Amém, irmãos? A glória. Interessante, irmãos, aleluia, é que essa mulher, ela não tinha nada a ver com a promessa, né, irmãos? Tinha, não? Os pastores que estão aqui na minha retaguarda tinham. Ela era gentil. Ela não tinha nada a ver com a promessa. Mas os irmãos sabem o que significa Elias? Deus é Senhor. Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. O Salmo 139, versículo 2 vai dizer da seguinte forma, versículo 3. Versículo 1, Salmo 139. O Senhor me sonda, o Senhor me conhece. A glória. Me cerca na frente, me cerca de trás, Coisa do lado, linda. da esquerda e da direita. Glória. Antes da palavra vir na minha língua, é isso que o Senhor já sabe. Eita glória. Pergunta-se, pastor, que tem a ver isso com o texto, pastor? Tem muito a ver, irmão. Pergunta-se, o que tem a ver, pastor? Deus falou assim: Elias, levanta-te e vai a Sarepta. Eu tenho preparado uma viúva lá para cuidar de você. É forte. A hora que ele fala para ela, a mulher não tem, ela falou assim: viva o Deus de Israel eternamente. Eu vivo o teu Deus. Isso vai dar a entender, irmãos, aleluia, que Deus já conhecia o coração daquela mulher, mano. Ei, amor, Deus conhece o seu coração, Ele sabe o que passa aí dentro. Ainda que você deita no seu quarto ou dentro daquele lugar secreto lá, que você acha que ninguém está vendo, o pastor não está vendo, mas Deus está vendo. Aleluia, e a resposta de Deus foi: Elias, vai lá. Maravilhoso. Irmãos, a Bíblia diz que Deus compadece dos teus filhos. A vontade de Deus é que todos sejam alcançados. Amém, irmãos? Quando Deus levanta Elias, aleluia, o rei de Israel era Acabe, a princesa era Jezabel, o sacerdote estava corrompido, muitos profetas de Baal. Baal naquele período ali era o Deus deles. Vamos observar que Elias confrontou lá os 400 profetas de Baal, de Azera. Pergunta-se, o que tem a ver com isso, pastor? A Bíblia diz, irmãos, que a hora que Elias confrontou e falou assim: não vai chover, nem orvalho cairá na terra, segundo a minha palavra. A glória. E quando Elias fala segundo a minha palavra, Deus Aleluia. certamente assinou no céu. Tem um monte de coragem lá na terra. Tem uma mulher de coragem lá na terra. Ele falou: segundo a minha palavra, não cairá orvalho. Pergunta assim: Deus agradou disso, pastor? O povo adorava Baal porque achava que Baal controlava a natureza. Aí Deus falou: ele acha que controla, mas eu achei alguém. Na pergunta: achou, pastor? Salmo vai dizer assim: eu achei
achei Davi, o homem segundo o meu coração. Aleluia. Deus achou um homem de coragem naquele período ali. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que naquele período não choveu. Aleluia. A terra estava numa escassez terrível. Eita glória. E essa mulher entrou no meio disso, né? Tá Aí glória. Deus vai falar assim, Elias, vai lá. Pergunta o que tem a ver, pastor? Por que Elias vai lá, pastor? Pergunta assim, por que, pastor? Deus botou Elias na prova. Pergunta assim, pastor? A mulher estava na prova por causa de Elias, não estava? Agora Deus bota Elias na prova por causa da mulher. Meu Você não Deus. profetizou que não ia chover lá? Tem alguém passando fome lá e é viúvo. É você que vai ter que ir lá agora. Não temos. Hã? Não temos. Faça para mim primeiro. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Primeiro Deus faz para mim. Aleluia. Eu não sirvo Baal, eu sirvo ao Deus vivo, todo Meu poderoso. Deus. Eu sirvo ao Deus de Israel. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que Elias ora. Eu já falei, vou voltar a falar de novo. O mal dessa geração que nós estamos vivendo hoje é primeiro eu faço para mim, depois eu faço para Deus, se der. Misericórdia. Se der. É forte. Elias Meu ora. Deus. Aleluia. Tem a ver, não tem gás na casa dela. Está numa miséria terrível. Deus me botou na prova, mas Ele vai. Faz para mim primeiro. Essa questão de mandar fazer para mim primeiro, irmãos, é convicção. Tá glória. Faz para mim primeiro. Isso é Se mistério. fizer para mim primeiro, É mistério. não vai faltar azeite. Meu na Deus. botija. E a multiplicação da farinha na panela vai ser abundante. Eu estou aqui nessa noite para profetizar na sua vida. Faça para Deus primeiro. E não vai faltar na panela, não. Eita! Eita, glória! Glória a Deus. Ele fez. A mulher fez. Imagina, pastor. A mulher acreditou nele, né? Confiou nele. Fala, pastor, confiou, pastor? Confiou, ela estava debaixo de uma promessa. Pergunta, estava, pastor? Pastor, o senhor falou que não estava, pastor. Deuteronômio capítulo 11, versículo 13. A Bíblia diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 11, versículo 13. Eu vou ler aqui para vocês entenderem. Eu lendo esse texto lá, irmãos, eu já vi algumas palavras, alguns pastores falando, pregadores falando, eu aprendo muito, que eu sento para ouvir, eu não fico questionando quem está pregando. Aleluia. Eu fico ouvindo a palavra e pedindo a esse Espírito Santo de Deus, me ensina. Eu não Aleluia. estou aqui para ensinar ninguém, eu estou aqui para aprender. Aleluia. Deuteronômio capítulo 11, versículo 13 diz assim: os irmãos entenderam que a mulher, e será que se obedeceres cuidadosamente os meus mandamentos, que hoje eu vos prescrevo, hoje amando ao Senhor vosso Deus, e servindo com todo o vosso coração, Aleluia. e com toda a vossa alma, aleluia, eu então darei a chuva da vossa terra, ao seu tempo, a temporã, e a seródia, e recolherás o vosso grão, e o vosso vinho, e o vosso azeite, e darei também erva no seu tempo para os seus animais, e comerás e te saciarás. Eita glória. Quando Elias falou assim: não temos, mulher, faça para mim primeiro. Aí está escrito ali, ó, meu nome. Lá em Deuteronômio a palavra já estava, a lei já estava sendo confirmada lá, lembra, amém? Êxodo 20, Deus deu os mandamentos, amém? Eu vou dar mais um texto para vocês, irmão. Para vocês entenderem que Deus está no controle. Tá glória. É No forte. livro dele, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Eu gosto de ministrar a palavra, irmãos. Tá glória. Aleluia. E confirmar aquilo que eu estou pregando.
Porque Deus me chamou, irmãos, aleluia, depois de 42 anos. Os grandes livramentos que Deus me deu na oculta, que eu não tinha noção, hoje eu tenho. Maravilha! Quantos ataques do inimigo Deus tirou? Ele não. Aleluia! Ele não. É tremendo! Eu tenho algo para fazer na vida dele ainda na terra. É Deus! Não vai matar ele hoje não. Glória! Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, vai dizer assim: procurai buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus! Não estejais, pois, inquieto pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Quando está dizendo ali, basta cada dia o teu mal, responde a pergunta que ela falou primeiro para Elias. Ela diz: eu só tenho um pouquinho de pão, de azeite, Eita e um glória! pouquinho de farinha, para que comamos hoje e morramos a... Mistério. Meu Deus. Basta cada dia o seu mal. Eita mistério. Faça para mim primeiro. Jesus. Faça para mim primeiro. Jesus. Aí nós estamos observando aqui. Faça para mim primeiro. Como eu te amo, Pergunta papai. assim: é, pastor? Capítulo 6, versículo 27 diz assim: e quem vos por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar sua estatura ou côvado. Qual de nós poderíamos desenvolver em nós mesmos a estatura? Nenhum de nós. Nós vamos observar que a mulher agora, irmãos, aleluias, ela faz para Elias. Eles comem. Amém, irmãos? Comeu. Pergunta se comeu, pastor? Comeu, bebeu. Faltou, pastor? Perdão, Deus. Não faltou. Pergunta assim: por que não faltou, pastor? Porque Elias tinha falado para ela: faça para mim primeiro. E comamos e bebamos. Aleluia! E não faltará Eita glória. nem azeite na botija, Glória! e nem faltará farinha na panela. Porque a multiplicação acontecerá segundo a obediência. Amém, Aleluia. irmãos? Observamos, irmãos, aleluia. Eu disse aqui: Elias significa Deus. Amém? O Senhor. Deus é Senhor. Pergunta se é, pastor? Pergunta se me dá mais um texto bíblico aí, pastor. Maravilha! Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 26 e 27. Vou ler para você ver. Amém? Glória a Deus! Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 26. Aleluia. Amém, irmãos? E nenhuma delas foi. Vamos ler o 25 para que você possa entender. Em verdade, eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses. Aleluia. De sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviado Elias, a não ser a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser, pergunta se a não ser quem, pastor? Pergunta se, por que você está perguntando isso, pastor? Ele vai dizer: a não ser Naamã, o sírio. Amém, irmãos? A não ser Naamã, o sírio. Está dizendo a Bíblia Sagrada que muitas viúvas existiam lá naquele período. Pergunta assim: pastor, me responde só uma coisa.
Porque existiam muitas viúvas. E só a viúva de Sarepta foi alcançada. Perguntas me responde, pastor. Porque a Bíblia diz assim: muitos são chamados, poucos serão. Aleluia! A Bíblia aqui está dizendo: muitos leprosos existiam no período de Naamã, o sírio. Muitas viúvas existiam no período de Elias, aleluia. No período de Eliseu existiam muitos leprosos em Israel. Ele está falando dentro de Israel. Só Naamã, o sírio, ele veio da Síria para ser curado dentro de Israel. Muitas viúvas existiam no período desta, mas Deus enviou Elias para ela. Pergunta assim para ela, pastor. Ela estava onde, pastor? Pergunta assim, ela estava onde, pastor? Na porta da cidade, amém ou não? E a viúva lá do capítulo 7 de Mateus, de Lucas, né? Capítulo 7, versículo 11. Ela estava onde, pastor? Saindo da porta da cidade. Amém? Ia enterrar o seu filho. A viúva de Sarepta falou assim: só tem para comer hoje, comamos hoje e morramos amanhã. É mistério. Eita glória! Já tinha morrido. Eita mistério! Na porta da cidade. Comamos, bebamos, o azeite não falta e a farinha não falta. Pergunta assim, pastor: acabou, pastor? Pastor, acabou a prova, pastor? Pastor, acabou não? Pergunta assim: acabou a prova, pastor? Acabou não? Olha para esse irmão do seu lado. Com carinho, com cuidado. Fala para ele: não acabou a prova não, filho. Não, sacode ela com carinho, com respeito. Fala: acabou a prova não, mano. Fala assim: você achou que acabou? Pergunta assim: pastor, por que não acabou a prova, pastor? Seria mole acabar a prova ali, né? A multiplicação do azeite, a multiplicação da farinha, seria mole, né? Pergunta assim: qual é a outra prova, pastor? Quando Elias olha para um lado e para o outro, a mulher aprova, mostra para ele outra prova. Pergunta: meu Deus! O filho da mulher morre. Remanto de Cantarabaçúbia. Tem gente que está achando que Deus chamou eles para passear na presença dele. Terra de A Managaçu. Bíblia diz, irmãos, que a seara é realmente grande. Os ceifeiros é que são poucos. A Bíblia diz que agora a mulher chega para Eliseu, para Elias, e vai dizer assim: olha, agora você saiu de lá para expor a minha iniquidade. Ela bem sabia a situação dela. Seu Deus te trouxe aqui para matar o meu filho, agora ele está morto. Em outras palavras, o que é que eu vou fazer agora? Comemos, bebemos, não morremos de fome, mas vamos morrer. Ele morreu com a barriga cheia. E agora? Está com a barriga cheia, mas está com problema. Pergunta assim: pastor? E aí, pastor? Mas me responde, pastor. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que Elias, ele pega o menino. Pergunta: pegou o menino e fez o que com ele, pastor? Subiu para o quarto. Pergunta assim: subiu para o quarto, pastor? Subiu para o quarto. A glória. O que Jesus fala? Quando orares, Eita glória! É mistério, é mistério. quando orares, não ora igual os fariseus. Porque os fariseus, os publicanos, eles gostavam de aparecer, né? Eu estou fazendo média para o povo ver. Está todo mundo vendo o que eu estou fazendo. E Jesus falou assim: não, mas quando orares, entra para dentro do seu quarto. Ora o seu Deus no secreto. Aquele que te vê em secreto e te recompensará em público. Eita! Ele é barato, renúncia. Elias pega o menino, meu pastor, e sobe para o quarto. Pergunta assim: foi fazer o que no quarto? O que o Salmo 121 manda nós fazer. Elevo meus olhos para o monte, por lugares altos, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Subiu para o quarto e vai orar. Coisa E linda. quando ele ora, apresenta o menino em cima da cama onde ele descansava. Ele fala: Senhor Deus de Israel, não está escrito aí não, irmão. Não estou pregando heresia para vocês não, tá? Maravilha, Deus, Pai Santo. Imagina o diálogo de Elias com Deus, Senhor. Eu profetizei, a botija da mulher está cheia, a panela está cheia, a barriga dela está cheia, mas o menino está morto. Pergunta assim: aí, pastor, você acha que Satanás vai deixar você levar essa vitória mole? Meu Deus. Vai não, tá? Deus forte. Pergunta assim: por quê, pastor? Deus santo. Fala assim: porque a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Meu Deus. A hora que Elias sofre, aleluia, para cima do seu quarto, eu levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E vai dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tudo está no controle dele. A vida e a morte. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11, Jesus vai falar com uma certa mulher. Tira a pedra. Chegou no sepulcro de Lázaro. Lázaro estava morto. A irmã de Lázaro vai dizer: Senhor, mas já tem 4 dias, já cheira mal, já está fedendo. Jesus vai dizer para ela assim: mas eu te disse. Meu Deus. Crê em mim, ou todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. A sua ressurreição e a vida. O controle da vida está na mão dele, o controle da morte também está na mão dele. Fala assim: tá, pastor? Tá, pergunta se me dá um texto, pastor. Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, Maravilha, Deus. debaixo do céu e em cima da terra. Ele determina e acabou. Deus santo. A hora que Elias vai dizer para ele: Senhor, meu Deus, o menino morreu, não tem fôlego algum nele. Pergunta assim: o que Elias fez, pastor? O que Jesus manda fazer: entra para dentro do seu quarto e ora. Aleluia. O Deus que vem secreto, te escuta em secreto, Meu Deus. te recompensará em público. Aleluia. Amém, irmãos? Deus. Aleluia. E quando ele vai dizer: o Deus que te vê em secreto te recompensará em público, a Bíblia diz que Elias, ele vai até o menino. Imagina que Elias vai até o menino e dá um abraço nele, pastor. Meu Deus. Interessante que Elias significa Deus é Senhor, né? Aí Elias vai lá dar um abraço no menino, o menino vive. Pergunta assim: vive, pastor? Certamente Deus falou com ele, mesma coisa que Jesus falou com Marta lá, Maria, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eita glória. Elias está lhe rogando. Elias tem intimidade com Deus. Pergunta: tinha, pastor? Tinha. No início Deus falava só com os sacerdotes, né? Mas depois Deus levantou os profetas, não foi? Os sacerdotes pegavam o pecado do povo e passavam para... Os sacerdotes pegavam o pecado do povo e passavam para Deus. Amém? Mas para quem estava ensinando é Elias. Fala assim: pastor, pergunta assim: pastor, mas Elias era sacerdote? Ele era profeta. Os sacerdotes pegavam a questão do povo e passavam para Deus, mas Elias pegava a questão de Deus e passava para o povo. A glória. Eita glória. Pergunta assim: é, pastor? Mas me explica isso, pastor. Elias vai lá agora, o menino está vivo. A vida retornou nele, a alma retornou nele. Amém, pastor? A alma retorna no corpo do menino. Amém ou não amém? A Bíblia diz que agora Elias pega o menino, pergunta assim: fez o que, pastor? Elias pega o menino e vai lá e entrega ele para a mãe. Deus. Os teus sonhos não morreram. A glória. Os teus sonhos não morreram. Ainda que você esteja pensando assim: acabou, não tem jeito.
Entra para dentro do teu quarto. Eita Pega a glória. tua calça. Deposita nas mãos do Senhor. Irmão, E verás o que Ele faz. Porque o mesmo Deus, irmãos, aleluia, que operou no passado é o mesmo que opera nos dias que nós vamos viver. Pergunta se é, pastor? É. Pergunta se me dá texto disso aí, pastor. Você não quer saber, não? Pergunta se pastor me dá um texto disso aí. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. E já encerro. Capítulo 10. Versículo 9. tá bom. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Oh, Se aleluia. alguém entrar por mim, salvar-se-á. Aleluia. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Aleluia. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, aleluia, o que não é pastor, Oh, de Jesus. quem não são as ovelhas, e ver o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque mercenário não tem cuidado de ovelha. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço Aleluia. e dou a minha vida Meu Deus. pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Remanto de cantarabaçu. Também me convém Aleluia. pregar a É elas, forte, papai. e a elas ouvirão a minha voz. Remanto de E cantarabaçu. haverá um rebanho, Aleluia. e por isso o Pai me ama. Aleluia, porque dou a minha vida Oh, Jesus. para torná-la ou para tomá-la. E Meu ninguém Deus. me tira de mim, mas eu A dor. a dou mesmo. Eu a dou. Tenho poder para dar e o poder para tomá-la. Este é o mandamento. Recebe o meu Pai. Maravilha! Amém? Amém. Jesus vai dizer: eu sou bom pastor. Aleluia. Eu poderia vir aqui e falar de Gênesis, Apocalipse, mas eu não falar de Jesus. É Deus. Jesus é o bom pastor. Ele deu a vida pelas ovelhas. Ainda que essa estava fora do aprisco, mas Deus enviou alguém lá, Aleluia. e ela deu ouvido, e Jesus deu testemunho dela. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Jesus vai dizer assim: muitas viúvas tinha no período de Elias, mas a nenhuma delas Deus enviou Elias. Então não foi Elias que foi por conta própria, Deus enviou Elias. Tremendo. Tá glória. Amém, irmãos? Aleluia. Eu faço uma pergunta para os irmãos. Adão abriu a brecha, não abriu? Mas Adão foi. Aí vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, e vem a descendência, amém ou não amém? Mas a morte matou eles tudo, matou? Mas Jesus está dizendo assim: eu tenho poder, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Aleluia. Eu dou porque eu posso tomá-la. Eu sou conhecido de meu Pai, e meu Pai me conhece. Eu sou a porta e o caminho. João vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. A viúva não poderia vir, podia, irmãos? Pergunta assim: não podia, pastor? Não. Pergunta assim: como que ela veio, pastor?
Não, tem gente que não quer saber. Pergunta, como ela veio, pastor? Pela graça. É a graça. É a graça. Pergunta, é a graça, pastor? É a graça. Pergunta assim, o que significa a graça, pastor? O favor não merecido. Vocês acham que eu estou aqui por minha conta própria? Não. É a graça. A hora que o menino morreu, ela falou assim: você entrou na minha casa, Deus matou meu filho para expor a minha iniquidade. Aí sabe o que acontece? Elias vai e roga o pai. Aí pela graça ele devolve a vida, o fôlego de vida ao menino. Eita glória. Aí o menino vive. Amém, irmãos? Pergunta se acabou, pastor. Vou encerrar agora, pastor. Pergunta assim, vai, pastor? Pô. Mas João vai dizer assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala para ele: está crendo ainda? Ou tem dúvida? Fala assim, porque ele está de volta. Fala assim, está perto, irmãos. Fala assim, está perto, irmãos. Pergunta, tá, pastor? Pergunta assim, por que, pastor? O Senhor Jesus falou dos sinais: terremoto, maremoto, guerra, rumores de guerra, tsunami. Ele fala, não é o fim. Fala assim, não é, pastor? Ele fala assim, viriam as pestes, viriam as enfermidades. Pergunta, mais o que, pastor? A fome. Enfermidade, a Covid veio e matou gente no mundo inteiro, amém ou não amém? Tem alguém que tem dúvida dessa enfermidade? Então ela veio. Pergunta assim, a peste, pastor? Deus mandou 10 pragas no Egito, não mandou? Uma das pragas estava entrando no Brasil, amém ou não amém? Eu vi uma praga de gafanhoto entrando no Brasil. E o lugar que ela ia, pergunta onde que ela ia, pastor? Estava perto do Rio Grande do Sul, amém ou não amém? É, Jeová, verdade. Ali é o berço do plantio do Brasil, amém ou não amém? Pergunta assim, é o fim, pastor? Não. Ele falou assim, é início das dores. Pergunta assim, é, pastor? A Bíblia diz, irmãos, que quando aproximasse a volta do nosso Senhor Jesus na terra, a terra sentiria como se fosse contrações de parto. As mulheres que já viram luz aqui sabem como que é as contrações de parto. Olha como a terra está gemendo, irmãos. Existe pessoa que já perdeu a sensibilidade. Existe pessoa que sobe no altar para aparecer. Existe pessoas que estão achando que a igreja é um desfile de moda. Mas os sinais estão acontecendo, irmão. Aleluia. Eu poderia botar um terno bonito e vir aqui fazer muita graça para vocês aparecer, como se o altar da igreja fosse um palco, mas não é não. Eu vim aqui para alertar a igreja. Tem um pastor aqui que alerta a igreja. Mas a minha missão como pastor é alertar lá e aonde quer que eu for. Porque o que Elias falou para aquela mulher ali, o que Elias declarou para Acabe, que era o rei de Israel, e o rei mau, Jesus deu testemunho de Elias e deu testemunho de Eliseu. Mas o interessante é que ele falou algo, e eu encerro aqui. Ele falou algo. A glória. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus.
matou o menino, matou? Teve um desafio para Elias, não teve? Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Pergunta, vai perguntar, pastor? Vai perguntar o quê, pastor? Por que a morte não matou Elias? É forte. Por que a morte não matou Enoque? É Jeová. Eita! Deus, Senhor da glória. Glória. Jesus falou, eu sou bom pastor. Eu dou a vida para a ovelha. Porque a morte não me mata. Eu dou a minha vida porque eu tomo ela de volta. Falou assim, a morte não matou Elias não, pastor? A morte não matou Enoque não, pastor? Mas se tem mais alguém que a morte não matou, pastor? Elias foi levado, amém ou não, amém? Uma carruagem de fogo, amém? Enoque foi levado, não foi? Porque ele andou com Deus. Da glória. Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, Moisés. Pergunta se pastor, e Moisés? Moisés morreu, pastor? Deus falou assim, olha para a terra prometida, mas lá você não vai entrar. Pergunta se não vai, pastor? Não vai em terra. Mas no monte da transfiguração teve alguém que olhou lá e viu. Viu Elias, viu Jesus, viu Moisés. Aleluia. Amém, irmão? Tudo isso é para encerrar essa mensagem. Jesus falou assim. Pergunta se falou o que, pastor? Algum de vocês não passará pela morte. Maravilha, Deus. Algum de vocês não passarão pela morte. Elias não passou e Enoque não passou. Amém? Eu estou aqui hoje. Pergunta assim, pastor, o senhor tem medo da morte? Não, você não quer perguntar não? Está com medo de perguntar? Pode perguntar de peito aberto para esse pastor. Você tem medo da morte? Não. Mas você não tem, pastor? Não. Pergunta assim, por que não tem, pastor? Porque o dia que ela chegar para mim vai ser tão lindo. Eita! Vai ser tão lindo. Aleluia. Eita! Vai ser tão lindo. Pergunta assim, pastor. Se eu não tenho medo de encontrar com a morte, não, pastor. A morte é a porta da eternidade. Para alguns. Mas Jesus falou assim, alguns de vocês não passarão pela morte. Maravilha, Deus. Amém? Pergunta assim, pastor. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim, você tem medo de morrer, irmão? Fala assim, conserta com Deus enquanto é tempo, tá? Fala assim, por quê? Pergunta assim, por quê, pastor? Porque a Bíblia nos alerta, não saber dia e nem hora Deus. em que há de vir o Filho do Homem. Papai. Não saber dia e nem hora. Pergunta assim, me dá um texto comigo para falar isso, pastor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 13, se me falha a memória. Vigiai, pois, não saber dia nem hora. Esta questão de vigiar, irmãos. Eu posso falar muito, posso pregar muito, posso ser o melhor dizimista da igreja. Pergunta assim, pode, pastor? Pode. Fala assim, pastor, e se faltar vigilância? Eita glória. Pesado, Deus. Só
faltar vigilância, perdeu. Fala assim, pastor? É, Deus. Deus, Senhor da glória. Pergunta assim, pastor, mas me dá só um texto só. Pedro era chamado? Pedro era escolhido? Pedro era um grande discípulo do Senhor, não é? Mas Jesus está dizendo assim, olha, vai chegar a hora que o Filho do Homem vai ser entregue. Matar-se o Filho do Homem. Vamos matar ele. Ele vai ser entregue. Pergunta assim, o que Pedro falou, pastor? Emprestou a boca. Pergunta assim, pastor? A Bíblia diz que Senhor, não faça tal coisa. Pergunta assim, foi Pedro, pastor? Já te respondo em sério. A hora que Jesus está indo, o Filho do Homem vai ser entregue. Matar-se o Filho do Homem. Senhor, não faça tal coisa. Aí Jesus olha. Pergunta assim, Jesus olhou para Pedro, pastor? Imagina Jesus dando só uma olhadinha de canto e falando assim, para trás de mim, Satanás. Aleluia. Vigiai, pois, não sabeis. Meu Deus. Aleluia. E nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. É Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer assim, se o dono da casa, o chefe da família soubesse a hora que o ladrão fosse assaltar lá e ficar vigilando, não ficava? O ladrão avisa quando ele vai assaltar a casa? Mas a Bíblia diz que o Satanás veio para roubar, matar e destruir. Amém? E eu encerro aqui. Que Deus abençoe. Porque eu não pude explicar, eu não soube explicar que o Espírito Santo de Deus continua falando em cada coração. Eu devolvo o microfone a quem é de direito. Glória a Deus. Eu quero passar o microfone para você, irmã Silvânia. Maravilha, Deus. Irmãos, eu vou ser rápido, amém? Mas é